Oi, gente. Então, continuando o assunto Segundo Reinado, a gente encerrou falando sobre quando Dom Pedro II, tenta mediar as relações entre grupos liberais e grupos conservadores e ele então escolhe para o seu novo gabinete políticos do grupo conservador. Isso vai fazer com que algumas tensões comecem a existir em algumas regiões do Brasil. E a gente vai ter algumas rebeliões que vão acontecer no Brasil, né, como eu falei, e elas vão ser promovidas então pelo Partido Liberal. Então a gente vai ter as chamadas rebeliões liberais de 1842, tá? Que após o afastamento do comando político então desse partido, a gente vai ter então o início lá em Sorocaba, que é uma cidade de São Paulo, e ela vai ser comandada pelo Padre Feijó. A gente já viu o nome dele quando a gente estudou as regências, então ele foi um dos regentes do Brasil. E lá na região de Barbacena, em Minas Gerais, a gente vai ter a liderança do Teófilo Otoni, tá? Que vai ser então um líder dentro dessas rebeliões. Os revoltosos então se tornam revoltosos por causa das nomeações de presidentes dessas províncias de São Paulo e Minas Gerais. E a gente vai ter então um momento de revolta, mas vai ser algo que, como vai ser feito pela elite, o Barão de Caxias, que representava o governo imperial, o Brasil, o exército, vai negociar com esses revoltosos e ele vai anistiar os revoltosos. O que é anistiar os revoltosos? É quando você faz um perdão a esses revoltosos. Então a gente tem que lembrar que só existe anistia, perdão, quando temos rebeliões, se esses grupos são da elite. Porque quando está envolvido pobres, negros escravizados ou negros libertos, o governo negocia de formas diferentes, ou seja, ele manda bastante opressão. Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. A gente vai ter uma outra rebelião, a chamada Rebelião Praieira, tá? Acontece no mesmo ano e são os líderes dessa revolução são os dissidentes do Partido Liberal. O que são os dissidentes? São pessoas que saem do Partido Liberal e criam outro partido, que é o chamado Partido da Praia, tá? Por isso, praieiros. Então, esse Partido da Praia, né, os praieiros vão divulgar as suas ideias num jornal, o jornal chamava Diário Novo. E dentro dessa rebelião, tá, que vai acontecer, esses praieiros, eles têm o apoio do presidente da província, que é esse carinha aqui, o Chichorro da Gama, tá? Então ele vai apoiar, ele é aliado desses praieiros. Só que daí a gente vai ter o quê? Devido a algumas mortes que acontecem na província, aquele carinha ali, o Chichorro Gama, ele vai ser deposto, ou seja, ele perde o lugar dele de presidente da província. Então, nesse momento, é nomeado um conservador, ou seja, um grupo oposto ao do Partido da Praia, que é o Herculano Ferreira Pena. Então, o grupo dos praieiros vão ser contra a nomeação desse carinha aqui, gerando, então, a rebelião praieira, tá? Então, a gente vai ter no comando militar dessa revolução o Pedro Ivo e um jornalista, tá? Que vai ser o Borges da Fonseca, que vão liderar, então, um grupo armado contra aquele carinha que a gente viu no outro slide, o Herculano. Eles vão traçar, né? Eles vão ter como meta um programa revolucionário que eles chamam de Manifesto ao Mundo. O que tinha nesse Manifesto ao Mundo? Por que eles estavam se rebelando? Não era somente contra o Herculano, mas eles queriam que existisse voto livre e universal a todos os brasileiros, que tivesse liberdade de imprensa, liberdade para todos os cidadãos brasileiros, extinção do poder moderador e mais autonomia nas províncias. Essa revolução era contra o governo, mas ela ia além de ser contra o Dom Pedro II, tá? Então eles traziam esses objetivos.
Só que dentro dessa pauta, desse manifesto, em nenhum momento se falou da escravidão. Ela não foi pauta, eles não estavam lutando pela libertação dos escravos. Então essa Revolução Praieira, nessa rebelião, ela dura, a luta armada vai durar mais ou menos 1 ano. Então a gente vai ter desistências internas e falta de recursos desses praieiros. Isso vai fazer com que o governo, então, consiga derrotar eles, vai ter ações do governo imperial e conseguem derrotar eles. Então a gente tem essas rebeliões logo no início do governo ali do Dom Pedro II. Então a gente percebe que o Brasil vai ser sempre um lugar de manifestação, né? Quando não se está contente com as ações do governo. Ok? Continuamos na próxima aula.